Eu já vou começar a gravação, vocês aí. Aí os que forem entrando já vão pegar a gravação de hoje. A página no Moodle eu fui atualizando a disciplina, a parte teórica da introdução à lógica reconfigurável. Quem pegar lá eu tenho que ir adequando o conteúdo da página HTML, que é o conteúdo teórico da introdução à lógica reconfigurável, como eu havia falado na última aula. Daí tem algumas figuras lá que eu tenho que ajustar o tamanho delas e o texto também. E eu tenho que só salvar ali e passar para a página também da outra turma. Eu coloquei na página da turma de vocês, aí eu tenho que pegar e passar para a turma da Engenharia de Controle e Automação, a IF67E. Deixa eu verificar se eu salvei também as últimas modificações. Eu salvei. Tem figura ali que eu tenho que formatar outra vez, colocar a formatação certa. Aí colocar os cabeçalhos também nas figuras, as legendas, né? Tem algumas figuras que eu tenho que formatar porque ficou fora do tamanho. O tamanho não ficou correto, elas ficaram com tamanho diferente. Colocar o posicionamento correto também, né? O texto que eu havia falado sobre essa parte teórica de introdução à lógica reconfigurável, ele é baseado nessa apresentação de lógica reconfigurável, que seria essa apresentação aqui. Eu estava explicando para vocês na aula, na atividade síncrona de quarta-feira da semana passada. Então, explicando sobre os dispositivos de lógica reconfigurável, eles são baseados em blocos lógicos. Esses blocos lógicos ou blocos de lógica, eles são responsáveis por implementar funções lógicas. Aí essas funções lógicas, elas são configuráveis. Aí elas são baseadas mais ou menos em circuitos lógicos configuráveis. A maioria desses circuitos lógicos configuráveis são circuitos de chaveamento, baseados em chave, né? Aí, por exemplo, eu coloquei aqui como uma chave o transistor bipolar. Atualmente não são utilizados transistores bipolares, que isso é uma tecnologia de chaveamento antiga. É a tecnologia baseada em TTL, por exemplo. Antigamente era a tecnologia RTL essa daqui, resistor transistor logic. Então é o transistor bipolar, resistor transistor logic. Só resistores e transistores bipolares. Ela é utilizada atualmente, por exemplo, para a tecnologia de porta lógica de alta velocidade. O transistor bipolar, em relação ao transistor FET, de efeito de campo, ele proporciona uma velocidade maior. Só que ele tem outras desvantagens em relação aos FETs, ao transistor de efeito de campo. Por exemplo, ele precisa, para a polarização dele, para ser polarizado, de resistor. Só que o resistor, para ser integrado, ele ocupa uma grande área na integração de circuitos. Para o circuito integrado, ele possui uma grande área e dissipa também uma alta potência. Então, ele já é uma grande desvantagem para a elaboração do circuito integrado. Então, ele não é muito utilizado na eletrônica digital para circuitos integrados. Então, ele já não é praticamente utilizado o transistor bipolar. Então, são outras tecnologias, não são utilizados daí para lógica reconfigurável, praticamente. Então, eles preferem outras tecnologias. Então, tecnologia CMOS, BiCMOS. Hoje em dia, tem tecnologias mais modernas aí de FETs, baseadas em transistor de efeito de campo, FinFET, hoje em dia, que existem, né? FET tridimensional, de canal tridimensional, canal com dimensão, com outros tipos de tecnologia, canal com profundidade 3D. Esse que eu acabei de falar, por exemplo, FinFET,
uma tecnologia mais moderna, as tecnologias de integração de menos de 6 nanômetros, 3 nanômetros, que estão tentando fazer, né? Agora tem o processamento quântico também, então eles vão mudando com o passar do tempo. Então a tecnologia RTL, que seria essa daqui, já está ultrapassada, né? Não é utilizada. Eu coloquei aqui como exemplo porque foi uma das primeiras a surgir. Tem também com diodo resistor, diodo também, que pode ser utilizada, mas também é como se fosse o básico, né? Então aqui você tem, por exemplo, a porta lógica, uma das mais básicas que você tem, que seria a porta lógica identidade, e com a identidade você também faz a negação, simplesmente pegando o paralelo dela, ou a saída dela, né? A identidade você pega entre o emissor e o coletor do transistor, a saída dele para a carga, ou a saída da porta lógica. Então você tem, para polarizar o transistor bipolar, os resistores aqui na base, no coletor, pelo menos, né, na base no coletor. Aqui na saída, para o emissor, você teria ligado a carga, ou a saída da porta lógica. Então aqui o Y seria aqui um diodinho aqui como exemplo, aqui no diagrama esquemático do software que eu utilizei, aqui seria o LED, mas ele não está com as setinhas aqui simbolizando o LED, porque ele está com esse símbolo aqui, com esse círculo, né? Então seria o LED aqui. Então o Y seria a saída aqui, indica que está aceso, seria a porta lógica identidade. Se você pegar em paralelo a essa saída identidade aqui, você tem o oposto dela, que seria a negada da identidade, que seria a negação. Ou seja, aqui você tem a negada ou a porta lógica não. Então seria a porta lógica identidade e a porta lógica negação. Porta lógica não e a identidade. Então aqui a porta lógica negação e a porta lógica identidade em RTL. Aqui polarizado daí em diagrama esquemático digital, né? Em diagrama esquemático eletrônico. Tá aqui. Se você polarizar convenientemente esse transistor aqui para ele funcionar no corte e na saturação, você tem uma porta lógica digital. Então, no mesmo circuito aqui, se você polarizar, aqui hoje já está escrito aqui o circuito digital com BC547, em diagrama esquemático, o circuito eletrônico digital. Então, lá em eletrônica digital, se você pegar um BC547, ele é um NPN, e polarizar ele desse jeito, pegar um resistor de 560 ohms no coletor, deixar o emissor aqui ligado a um LED, um LEDzinho de baixa potência, e na base dele um resistor de 47 quiloohms, aí ele vai funcionar e ligar aqui a uma fonte de 5 volts de corrente contínua, ele vai funcionar com uma porta lógica identidade ligada aí esse LED, a hora que você polarizar a base aqui em 5 volts, a hora que você ligar no terra, ele vai apagar daí o LED que está ligado à saída dele, o emissor. Aí a saída seria o emissor dele, né? Aí, contrariamente, o oposto, se você ligar em paralelo a saída dele, o emissor, ou seja, o coletor, em paralelo aqui ao emissor. Outro LED aqui. Aí, é claro, você liga aqui uma resistência de 560 ohms também, aqui, ó, insere daí com essa fonte aqui, com essa resistência também do coletor de 560 ohms, né? Porque, é claro, para ela não acender em paralelo aqui com esse outro LED aqui do emissor, para eles não polarizarem junto, né? Então, para criar aqui uma resistência para eles não polarizarem junto, para ele não acender mesmo fraquinho aqui, né? Então, para ficar digital também, para ele não acender junto aqui, para ele permanecer apagado, para vir toda a corrente para cá, a hora que ficar polarizado esse LED aqui, Y, então para esse Y barra aqui só acender a hora que tiver no corte esse transistor aqui, então esse Y barra aqui, a hora que o transistor estiver no corte, só esse daqui acender daí com a mesma intensidade desse, aproximadamente.
Então, esse resistor é colocado aqui para limitar a corrente, para esse LED não queimar e acender mais ou menos com a mesma intensidade desse daqui, a hora que o transistor estiver no corte. Então, a hora que o transistor estiver na saturação, acende o Y, porta-lógica, identidade. Então, aqui está ligado no 1, no VCC 5 volts. A hora que tiver no terra 0, aí acende esse Y barra. Aí é a porta-lógica negação, né? Da hora que o A estiver no 1, que é os 5 volts, acende aqui o Y, 1. A hora que estiver no 0, apaga ele. 0, apagado. A hora que aqui estiver no 1, apaga o Y'. Ele está apagado, fica 1. Fica 0, quer dizer, o A1. A hora que o A estiver no terra aqui, 0 volts, daí ele acende. Fica 1, o Y'. A hora que o A tiver em 5 volts, ele apaga. Aí fica em 0 volts aqui. Fica 0 mesmo. Ok? Então, a porta lógica aqui, identidade e negação. Do mesmo... Opa, espera aí que eu mexi aqui no mouse. Da mesma maneira, você pode ir montando as outras portas lógicas aqui com esse mesmo circuito aí, ó. Você monta aqui a porta lógica E, aí você liga o transistor bipolar ali, polarizado, os resistores. Ele ali, a porta lógica E, ela vai ter duas entradas daí. Aqui tem uma entrada só é a porta lógica fundamental, não. Aí a E e a O vai ter duas entradas e uma saída também. Igual a não, né? Só que a E e a O tem duas entradas, no mínimo. A fundamental tem duas entradas, uma saída. Então você liga dois chaveadores aqui em série para duas entradas. A O também, dois chaveadores em paralelo daí, mais duas entradas. A fundamental. Tá aqui, ó. Dois em série aqui, você liga em série as saídas deles, tá? Então, em série é a saída de um com a entrada do outro. Então, o emissor com o coletor aqui, aí o emissor do último aqui, em série com a saída. Aí o coletor aqui é a mesma coisa, tá? Os coletores com os emissores aqui em paralelo daí, para O. Então, tá aqui. As saídas em paralelo, as entradas em paralelo também. Aqui observando a mesma coisa. Para você obter o inverso aqui, a não E é ligar em paralelo a saída daí dessa porta aqui. Então você pega aqui o coletor aqui. Você liga em paralelo com essa saída aqui. Então se você pegar aqui a saída aqui desse coletor, se você pegar uma ligação aqui do coletor dessa porta lógica aqui, desse chaveador daqui, tirar um resistor de 560 ohms aqui e ligar aqui um LED e colocar ele no terra, ou seja, você ligar em paralelo com essa porta lógica E, aí você obtém uma porta lógica não E. Aqui é a mesma coisa, se você pegar aqui e ligar um resistor com um LED aqui, igual esse, ligar em paralelo aqui, desse coletor aqui, ó, e ligar ele em paralelo aqui, você obtém uma porta lógica não ou. Então fica a mesma coisa. Tá? Ali. Então vai ficar o mesmo ali. Que você tem, né? Que você vai ter ali. Dos dois. Então aqui você tem o mesmo. Aqui, ó, se você pegar o A aqui ou o B, aí você monta a tabelinha verdade, liga o A ou o B aqui em 5 volts. Aí você tem 0, 5 volts, 0, 0, terra, né? O 0 é o terra, o 1 é o 5 volts. Então, terra, 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 5 volts, terra, 5 volts, 5 volts. Aí a tabela verdade vai dar o quê? 0, 0, que seria terra, terra,
vai dar o LED aqui apagado. 0, 5 volts, que é 0, 1, vai dar o LED apagado. O Y aqui, que é o LED apagado. 1 e 5 volts e terra, que seria 1 e 0, vai dar o LED apagado. Aí 5 volts, 1 e 1 vai dar o LED aceso, tá? Que daí dá os dois transistores aqui, seria no corte, corte, saturação, saturação e corte, saturação e saturação. Vai dar daí o transistor aqui aceso. O difícil é acertar aqui a polarização deles, tá? Porque geralmente aqui, acertar os dois aqui na saturação, acho que o nível aqui, colocar eles no corte, justamente no corte. Outra desvantagem do transistor bipolar é essa também, colocar ele certinho no corte e na saturação. Porque geralmente eles não ficam no corte perfeito e nem na saturação perfeita também, o transistor bipolar. E nem o transistor FET também, eles não ficam no corte e na saturação perfeita também. Quer dizer, o transistor de efeito de campo, o FET, o MOSFET, eles também não têm a estrangulação que eles falam do canal deles ali perfeita, né? Então, eles também não são perfeitos ali pelo canal que eles têm, né? Pelo acúmulo de cargas que ele tem ali, que eles formam ali no material semicondutor deles, né? Então, eles não conseguem fazer o material semicondutor ali que vai formar o canal que eles têm das lacunas, pelo preenchimento das lacunas, né? Do material que eles têm deles. Então, eles não conseguem um material semicondutor bom ou perfeito para fazer isso, para entrar no corte perfeito ou na saturação perfeita. O transistor bipolar, principalmente, né? Que eles têm o material semicondutor intercalado, PNP ou NPN. Então, ele não consegue fazer isso. Então, quando um transistor está na saturação e outro no corte, principalmente isso, né? Que daí um dos dois transistores vai deixar passar a corrente. Aí o outro vai estar no corte. Então, geralmente, ele não consegue ficar no corte perfeito. Por quê? Porque daí a base dele, que separa os dois materiais, os outros dois materiais semicondutores, vai deixar escapar uma correntezinha ali de fuga. Aí vai deixar passar uma corrente aqui para o LED, daí o LED vai ficar meio aceso ali, né? Ou seja, ele não vai ficar no corte perfeito, né? Principalmente para essa porta lógica aqui, que só em uma situação que ela deixa ficar aceso aqui o LED, que vai ter a situação 1 na tabela verdade. Aqui a porta lógica ou, daí ao contrário, aí só tem uma situação aqui que ele vai ficar 0, né? Que vai ser a hora que o A e o B forem 0, 0. Ou seja, que os dois transistores aqui, Q1 e Q2, estiverem no corte. Que daí o Q1 não vai conduzir e o Q2 não vai conduzir também, né? E aqui é outra questão também, que o Q1 e Q2 vão ter que estar no corte daí. E a outra coisa também, se não tiver a polarização boa aqui desse transistor aqui de 5.6, esse de 5.6 aqui também, ele não vai poder deixar escapar uma corrente por ele aqui, né? Mas esse é o mais difícil, que é difícil é não deixar ele saturar, né? Não deixar ele saturar mesmo na saturação. No corte, daí ele corta, né? Mas o problema é na saturação, né? Quando ele ficar na saturação mesmo, né? Ele pegar e saturar, né? Deixar ele saturar, né? Aí, saturar ele, colocar ele para conduzir, né? Cortar, ele pega e corta. Aí, beleza, ele entra na região de corte. Aí ele não conduz. Aí, beleza, para conduzir ele não conduz. Mas quando for para ele conduzir, né? Para ele pegar e conduzir. Aí esse que é o problema. Ele pega, às vezes, não conduz daí. Aí quando é para ele entrar na condução, né? Aí esse que é o galho dos transistores bipolares, né? Então é dimensionar esses resistores aqui para ele entrar no corte ou na saturação. E não deixar também ficar na região ativa, né? Manter essa corrente dele aqui para os níveis lógicos daí dessas regiões. Então, vendo isso, o pessoal pensou o quê, né? Vamos pegar esses circuitos aqui e tentar utilizar esses mesmos transistores aqui
e utilizar eles também para fazer um misto desses circuitos aqui, ó. Colocar eles para transformar esses circuitos e fazer um misto deles aqui. Utilizar esses mesmos transistores aqui para transformar esse circuito aqui nesse circuito aqui E, porta lógica E, no circuito porta lógica OU e também no circuito inversor identidade. Se bem que tem o seguinte, se você pegar e transformar o circuito num circuito E, aqui como eu falei, se você tirar aqui um transistor para cá, ó, do coletor aqui, desse transistor aqui, e colocar ele em paralelo com essa saída aqui, ou com essa porta lógica aqui que a gente fala. Colocar ele em paralelo com essa porta lógica aqui, você consegue obter uma porta lógica não E. Aí a porta lógica não E, ela é universal, quer dizer, a partir da porta lógica não E, você consegue obter qualquer outro tipo de porta lógica fundamental, tá? Então a porta lógica não E, ela é universal. Aqui é a mesma coisa, se você pegar e puxar aqui um transistor para cá, ó, um transistor para cá não, outro LED para cá, você obtém uma porta lógica não OU. Daí a porta lógica não OU, ela é universal. Então é só você puxar daqui, ó, um resistor e um LED para cá. Aí você obtém uma porta lógica não OU. Então é só você pegar daqui, ó, tirar, cortar essa ligação daqui e colocar ela aqui, ó, com resistor. Com um resistor também para cá, tá? Aqui, ó, ligar aqui. Daí, tá? Colocar essa conexão daqui para cá, tá? Jogar ela para cá. Aí você obtém também uma ligação, uma porta lógica, e você transforma essa porta lógica numa porta lógica não OU. Aí a porta lógica não OU, ela é universal também. Por quê? Se a porta lógica não E, ela é universal, então você pode transformar ela em uma não OU também. Aí como é que você ficaria daí com uma porta lógica, que você pode transformar ela numa porta lógica E ou numa porta lógica inversora, numa porta lógica não, numa porta lógica fundamental qualquer, e em outras portas lógicas também. Você ficaria desse jeito aqui, ó. Você pega outros transistores também, configura eles como transistores chaveadores, ou seja, você polariza eles para serem chaves, igual esses transistores aqui, deixa eles desse jeito aqui, ó. É só fazer dessa maneira aqui. Ó, a modificação desse circuito para esse circuito aqui é dessa forma aqui, ó. Eu pego essa ligação desse coletor aqui e tenho que passar ela para cá, ó. Eu tenho que ligar a ligação desse coletor aqui e passar a ligar ele aqui também. Tem que fazer uma ligação desse coletor aqui para o coletor desse transistor aqui e desse emissor para esse emissor aqui também, tá? Então eu tenho que fazer essa ligação para ela mudar daqui para cá e a ligação daqui mudar para cá também, tá? Então essa ligação ela pode mudar daqui para cá e daqui para cá também. E essa ligação ela pode mudar desse resistor para daqui e para cá também. Então eu posso ligar ela aqui e aqui. E eu posso ligar essa ligação daqui e para cá também. Para esse LED aqui de saída. Então eu faço isso daqui, ó. Eu ligo outras chaves para cá, ó. Fazendo essas ligações aqui. Eu puxo esses ramais aqui, ó. Tá vendo? Pego aquela porta lógica aí e faço isso daqui, ó. Ou seja, eu pego e ligo outros transistores para cá. Fiz aquilo ali, ó. Peguei aquele coletor com aquele transistor, liguei pro coletor, o transistor de baixo, e peguei o emissor também daquele mesmo transistor, liguei pro emissor daquele transistor de baixo lá, para fazer igual a porta lógica ou também, né? Aqui, ó. Liguei para cá e liguei para cá. Então eu posso mudar aquela minha ligação
e manter ela daquele jeito lá que eu fiz, né? Ou seja, eu posso fazer a porta lógica aí, né? Fazer desse jeito aqui, ó, tá? Então tá aqui, se eu fecho essa chave aqui, ela fica a porta lógica aí. Se eu fecho essa chave aqui, é uma chave dupla, eu fico com a porta lógica U, que daí eu estou ligando daí o emissor dos transistores juntos, os coletor deles juntos também. Aqui, ó. Ah, e o LED aqui, que seria a saída, daí ela permanece a mesma, né? Tá ligado aqui ao terra, né? E o resistor ali de cima de entrada tá ligado à fonte daí, digital. Tá ali, essa chave dupla. Lembrando, eu não posso fechar as duas chaves juntas, né? Porque daí não pode ficar uma porta lógica E e U ao mesmo tempo. Tem que ser o E ou U. Aí pronto, eu tenho uma porta lógica reconfigurável aqui. Ela pode ser E ou U, tá? Tá ali, ó, pode ser E ou U. Aí se eu fechar essa chave, ela vira uma E. Se eu abrir essa chave e fechar essa chave dupla, ela vira uma U. Ok? Bem simples aqui. Como é que ficaria isso num circuito eletrônico? É só substituir essas chaves aqui, seriam transistores. Então, o transistor aqui que é o chaveador eletrônico, tá? Então tá aqui, ó, transistor aqui e os transistores aqui, chave dupla aqui. Sendo que o comando deles, dessa chave aqui, é eletrônico, tá? Seria como se fosse a base do transistor. Então tá aqui, ó, chave dupla aqui, tá? Aqui a chave dupla, ó. Deixa eu ver se aqui tá certo, tá? Tá aqui, ó. Então, a configuração seria por esses transistores aqui, ó. Esse. Se eu quero a porta lógica E, eu pego e polarizo a base desse transistor aqui, ó. Ah, eu coloco 5 volts aqui. Aí esse transistor, ele tem que estar polarizado para entrar na saturação quando eu faço isso. Eu transformo esse meu circuito aqui em uma porta lógica E. Aí a minha porta lógica E seriam esses transistores aqui, tá? Que fazem o papel de processamento. Olhem bem, aqui quem vai fazer o papel de processamento, de processador de dados, são esses transistores aqui, que seriam o meu dispositivo de lógica reconfigurável. Seriam esses transistores aqui. Minha porta lógica reconfigurável, que vai reconfigurar, são esses transistores aqui, ó, esses três aqui, tá? O que vai ser reconfigurável, ou seja, quem vai processar os dados, são esses transistores aqui. Quer dizer, esses transistores vão processar os dados e esses transistores aqui é que vão configurar daí esses dois transistores aqui. Aí, se eu pegar e deixar esse transistor aqui em 0, essa base aqui em 0 e essa base aqui em 1, aí eu configuro daí esse meu dispositivo aqui como uma porta lógica U. Daí eu fecho aqui para saturação, eu deixo configurado para saturação esse transistor aqui e esse daqui. Aí eu faço o quê? Eu fecho aqui um curto aqui do coletor desse transistor com esse daqui e do emissor desse transistor com esse daqui. Aí eu faço o quê? Eu configuro esses dois transistores aqui para funcionarem com uma porta lógica U. Tá? Aí vai ficar igual aquela porta lógica RTL lá anterior. Então, isso daqui é como se fosse um bloco lógico reconfigurável fundamental. Isso que eu falei lá, que é um bloco lógico fundamental. Isso que seria um bloco lógico fundamental. O pacão aí. Espera um pouquinho aí que eu estou ajustando aqui o negócio. Aqui, ó. Tá falando aqui, isso daqui que seria o bloco lógico fundamental. Então, esse daqui é o bloco U, ou esse OR aqui. Eu coloco ele em 1.
Daí esse chaveador aqui, ele vai fechar daí o contato aqui entre o coletor dos transistores aqui A e B e os emissores dele, tá? Por esse transistor aqui, de baixo. Então vai transformar igual aquela porta lógica RTL fundamental anterior lá em A e B, né? Aí esse transistor aqui, END, ele fecha os contatos aqui para a porta lógica E, transformando isso daqui no bloco lógico fundamental E. Daí. Bloco lógico fundamental E. Então, o papel dessas chavezinhas aqui é feito por transistores também. Então, você tem transistor aqui de configuração e transistor que vai fazer o papel do processamento dos dados. E a saída aqui é a mesma, tá? Então, isso que seria um bloco lógico configurável dentro do dispositivo lógico configurável. Se você pegar um monte desses bloquinhos aqui e colocar eles dentro de um chip, e fizer eles dentro de um chip, aí você vai poder montar o circuito digital que você quiser. Pegar e reconfigurar daí o circuito digital que você quiser. Só que daí você vai ter que pegar e interligar daí essas saídas Y com as entradas dos outros blocos lógicos configuráveis, A e B. Então você vai ter que dar um jeito de ligar essas saídas Y com as entradas A e B, dos outros blocos lógicos configuráveis, e vai ter que ir configurando eles. Esses END aqui, esses OR, esses END e esses OR, você vai ter que pegar e ligar numa memória. Para quê? Para você pegar e guardar daí os bits 1 e 0 desses END OR. Aí você vai montando o teu circuito, igual como se fossem os bloquinhos Lego lá, e configurando o teu circuito para ele ficar do jeito que você quiser. Aí hoje em dia eles fazem o quê? Eles vão montando processadores daí dessa forma. Então eles vão montando circuito de processador, o circuito de processamento dessa forma. Atualmente a gente faz o quê? A gente monta algoritmo daí. Ao invés de montar circuito, a gente monta circuitos de processamento, que são algoritmos. Então a gente não pega processadores. O processador que a gente fala é a gente, né? Porque o pessoal da computação não. O pessoal da computação, eles tem gente que não entende muito dessa parte de circuito. Então eles montam o processador em lógica reconfigurável. Aí eles, não sei se por causa de não querer entender ou por preconceito de não querer muito entrar nessa área de eletrônica, ou por não querer entrar na parte eletrônica, por falar assim, a gente não precisa querer entrar na parte eletrônica, então eles preferem já pegar tudo pronto de processador, querer montar o processador e programar o processador. Que para quem conhece dessa parte lógica reconfigurável, é uma perda de tempo. Porque daí você pode pegar o algoritmo e fazer o circuito por algoritmo, que daí fica muito mais rápido do que você pegar e fazer um processador, ter que montar o processador e programar o processador daí, que é o que vocês vão fazer no segundo semestre, que é a segunda avaliação. A segunda avaliação você tem que fazer o trabalho de pegar o processador microglaze, montar ele, configurar ele do jeito que a gente faz ali, né? E depois programar ele em linguagem C. Sendo que no primeiro projeto, a gente já faz a calculadora e direto em VHDL. Aí já é muito mais rápido e mais eficiente do que fazer um microprocessador para fazer o programa da calculadora em linguagem C. Além do que, fazendo em VHDL, você faz o circuito da calculadora muito mais rápido, ela funciona muito mais rápido em VHDL, porque o circuito dela já está pronto. Já é o circuito de uma calculadora, o circuito eletrônico de uma calculadora. Então, não é o programa de uma calculadora rodando em um microprocessador. Então, fazendo desse jeito aqui, fica mais rápido e você pode ainda ter a possibilidade de fazer o circuito do algoritmo funcionando em paralelo também, em lógica reconfigurável. Então, dessa forma aqui, para fazer isso, você tem que pegar esses blocos lógicos aqui e dar um jeito de pegar eles, não só uma portinha lógica dessas aqui, porque uma portinha lógica dessas aqui, você faz o circuito do quê? De uma porta lógica só. Ou de duas entradas e uma saída.
Então, você tem que pegar vários desses circuitos aqui ou várias dessas portas lógicas aqui e ligar elas. E ligar elas é o quê? Pegar as saídas delas e ligar as entradas uma das outras. Então, você tem que ter um outro circuito daí, que é o circuito de interligação, que é o circuito de ligação entre um e outros. Entre eles daí, né? Esses circuitos de ligação, os mais básicos que você tem, são esses daqui. Que são os chaveadores, que são utilizados também, que são os transistores. E simplesmente você pega aqui e liga numa matriz de linhas e colunas, e que você pega e vai ligando por transistores as linhas e colunas das entradas e saídas desses bloquinhos ou dessas portas lógicas configuráveis aí, como, por exemplo, aquelas portas lógicas ali que eu mostrei para vocês, que são portas lógicas E e OU, de duas entradas e uma saída. E que você pega e liga as entradas e as saídas dessas portinhas lógicas. Então, elas têm duas entradas e uma saída. Então, elas têm que ter pelo menos duas entradas. Por quê? Porque a porta lógica E e OU tem que ter pelo menos duas entradas e uma saída. Então, você pega as duas entradas dessas portas lógicas E e OU e liga com todas as outras entradas e todas as outras saídas de todas as outras portas lógicas que tem no teu dispositivo lógico programável. E com todas as outras saídas também, das outras portas lógicas reconfiguráveis. Inclusive com a própria saída também que ela tem dessa porta lógica também, da própria porta lógica. Por que da própria porta lógica? Para poder fazer circuito sequencial, como flip-flop, que ele é realimentado, né? Ou seja, circuito de memória, que é importante, o realimentado, né? Circuito de memória. As memórias SRAM são baseadas nisso, em flip-flop, que são as melhores, né? SRAM, baseada em flip-flop, a tecnologia delas. Então, simplesmente faz isso, pega e interliga eles por dispositivo de chaveamento também, que são os transistores daí. Aqui eu coloquei os transistores bipolares também, dessa maneira aqui, ó. Aí eu coloquei a disposição deles em linhas e colunas. E aí as linhas como se fossem as entradas dessas portas lógicas reconfiguráveis e as colunas como se fossem as saídas. Então ficaria aqui desse jeito aqui, ó. Se as portas lógicas reconfiguráveis elas forem de duas entradas, então fica desse jeito aqui. Se for de uma saída, dessa forma aqui daí, tá? Aí vocês vejam bem, se você tiver uma porta lógica reconfigurável, aí você vai ter dois transistores aí, uma porta lógica reconfigurável de duas entradas e uma saída. Aí você tem dois transistores. Duas portas lógicas reconfiguráveis de duas entradas e uma saída, aí você já teria ali quatro transistores, né? Quatro transistores seriam 8 transistores, né? E aqui no caso, três portas lógicas de duas entradas e uma saída cada uma. Aí você já tem aqui 12 transistores, tá? Então você vê aqui que à medida que você for aumentando o número de portas lógicas e o número de entradas delas, dessas portas lógicas, e o número respectivo das entradas e das saídas delas, você vai aumentando o número dos chaveadores do teu circuito de interligação. Ou o número também das linhas de entradas e saídas que você tem para interligar.
tá? Nesse caso aqui, você está aumentando aí de acordo com o número das entradas e saídas que você tem. Nesse caso, foi do número de 2 vezes 3 vezes elevado, quer dizer, 2 elevado a 2 vezes 3, tá? 2 elevado a 2 vezes 3, ou seja, 2 elevado ao número de entradas vezes o número de portas lógicas. Aqui é melhor falar 2 elevado ao número de entradas, né, que seriam 2 por bloco lógico. É melhor falar por bloco lógico do que por porta lógica reconfigurável, né? Aí por bloco lógico, porque muda a denominação desses blocos lógicos ou portas lógicas reconfiguráveis. De acordo com o fabricante, vai modificar a tecnologia de reconfiguração desses circuitos. Então, aqui o que eu passei para vocês, esses circuitos aqui, que eu estou passando para vocês, desses circuitos, esses circuitinhos aqui, ele é um exemplo, tá? Um exemplo básico aqui, fundamental, de tecnologia, de como surgiu a lógica reconfigurável. Então, quem criou a lógica reconfigurável, o grupo que criou a lógica reconfigurável, eles pensaram assim: já que o transistor para eletrônica digital ele é utilizado como chaveador, então a gente pode utilizar ele como chaveador para porta lógica na eletrônica digital. Então a gente pode utilizar ele também para chavear e para a criação de outras portas lógicas, para as próprias portas lógicas, para os próprios circuitos digitais. Isso começou a ser criado para os circuitos digitais com o surgimento das memórias permanentes, das memórias RAMs, das tecnologias das memórias RAMs na década de 80, lá por 1983 e 1986, com as tecnologias das memórias voláteis, as memórias RAM, SRAM, DRAM. Para se conseguir configurar um circuito, você precisa também estabelecer aqui, na entrada dessa configuração, dessas portas lógicas aqui de configuração, por exemplo, desses circuitos aqui de configuração, a porta lógica ou IEND, aqui, OR e END, dessas portas lógicas que OR e END, que vão determinar a configuração dessas portas lógicas aqui, para a porta lógica ou porta lógica E, células de memória que vão estabelecer aqui o nível lógico 1 ou 0, para a porta lógica E ou para a porta lógica O. Aqui também tem que ter uma condição de uma porta lógica inversora, que era melhor colocar aqui, porque a gente não pode deixar aqui que seja colocado aqui a condição 1 e 1 ao mesmo tempo. Ou 0 e 0 também, né? Não, 0 e 0 pode ser colocado aqui, porque a gente pode deixar aberto os dois circuitos aqui, né? Talvez possa ser colocado aberto os dois circuitos aqui para que os dois transistores não entrem em contato, né? Mas 1 e 1 não, porque eles não podem deixar aqui em curto esse emissor com esse coletor aqui e os coletores aqui em curto, né? Acho que ficaria em curto aqui. E daí ficaria ligado aqui esse VCC direto com esse resistor direto com LED aqui. Não poderia colocar, senão poderia se passar uma corrente alta direto para o LED Y. Aqui embaixo, direto para a saída. Aí poderia se colocar, extrapolar o limite de corrente para a saída aqui embaixo, então não poderia se colocar. Então, mais certo seria, por precaução, colocar uma porta lógica inversora para cá, da IND para OR, aqui, que seria o mais correto. Então, uma memória é colocada aqui para se efetuar a configuração desse circuito reconfigurável, desse circuito lógico reconfigurável, estabelecendo-se assim um circuito de configuração. Nisso surgiu a lógica reconfigurável. Esses circuitos reconfiguráveis,
eles são básicos, aí cada fabricante ele dá um nome para eles. Alguns chamam de elemento lógico reconfigurável, para esses circuitos básicos de configuração dos dispositivos lógicos reconfiguráveis, e o nível de complexidade que eles utilizam, eles variam. Como eu falei anteriormente, alguns utilizam também portas lógicas NAND, ao invés de utilizar esse tipo de circuito aqui. Alguns utilizam circuitos lógicos básicos, feitos com transistores FET, MOSFET, como esses daqui, dessa forma aqui também, com portas lógicas básicas, AND, IOR, desse jeito aqui. Tem outros que utilizam circuitos mais modernos, com microprocessadores. Dessa forma aqui, microprocessadores com registradores e multiplexadores, flip-flops, células de memória, algumas partes de memória já na saída do bloco lógico. Daí eles chamam de blocos lógicos, slices lógicos, logic slices, que seriam fatias lógicas. Para a saída, eles utilizam tecnologia de lookup table, que é baseada em memórias pré-preenchidas, que seriam baseadas em tabelas verdades, essas memórias, que seria como se fosse um multiplexador implementando funções lógicas para estabelecer blocos lógicos, ou seja, a lógica da reconfiguração. São baseados mais ou menos como se fossem circuitos básicos de processamento, pré-fabricados para se executar a reconfiguração lógica de circuitos. Dessa forma aqui. Então, são outros tipos de reconfiguração lógica. Então, muitas vezes, para o estado da arte, hoje em dia, os dispositivos não são mais dessa forma. Assim como o circuito de roteamento também. Então, o circuito de roteamento básico, o exemplo que eu passei aqui, também ele não é mais dessa forma aqui. Ele não é mais simples desse jeito aqui também. E essa é a forma mais simples que se tem para se efetuar a interligação entre os circuitos lógicos, ou entre as portas lógicas reconfiguráveis. Para se ligar as entradas e saídas dos circuitos lógicos reconfiguráveis, entre eles, inclusive entre as entradas deles próprios com as saídas deles mesmos, existem outras tecnologias também para efetuar essa interligação, para ela ficar mais robusta e mais eficiente. E para economizar mais espaço no chip, no circuito integrado. Porque dessa maneira aqui, o circuito de conexão, ele fica maior, ou ele ocupa mais espaço, ocupa uma área maior no chip, no circuito integrado, que os próprios circuitos lógicos, que vão efetuar a lógica e o processamento do teu sistema digital que você vai reconfigurar no dispositivo de lógica reconfigurável. Ou seja, ele vai ficar mais volumoso no próprio chip. E, consequentemente, ele pode produzir mais potência ou pode dissipar mais calor que o próprio circuito de processamento. Ele pode executar um chaveamento maior também. Ou pode ter um circuito com uma trilha muito grande também, para efetuar a interligação, dependendo de uma entrada para uma saída. Isso quer dizer que ele pode pegar aqui o resultado do processamento de um bloco desses aqui, de uma porta lógica dessas, e levar esse resultado para uma trilha aqui que pode efetuar um caminho muito longo aqui até uma saída por um terminal do chip, do dispositivo de lógica reconfigurável, que seja muito longo dentro do chip.
Isso daí pode resultar num caminho com uma resistência elétrica muito grande ou com uma impedância muito alta. E se ele for de alta frequência, aí gera uma impedância alta, pode gerar uma alta frequência ali, um problema de alta impedância também. Aí existem nas ferramentas de EDA, de Electronic Design Automation, como o Xilinx Design Suite, eles fazem o cálculo lá de melhor caminho, né, de best route. Eles fazem o processamento de best route cálculos ou best route processing para tentar alcançar melhor eficiência para isso também, né? Para tentar arranjar isso. Aí um exemplo que se tem é que eles tentam dividir também esses circuitos de roteamento, esses circuitos de interligação em outros circuitos. Como esses circuitos aqui, ó. Eles pegam e dividem os circuitos de lógica em blocos de lógica, e entre esses blocos aí, ou essas portas lógicas reconfiguráveis, eles vão agrupando esses blocos aí reconfiguráveis, esses blocos de lógica reconfigurável, ou essas portas lógicas reconfiguráveis, eles vão agrupando eles em blocos, vão deixando eles juntos no circuito integrado, na pastilha de circuito integrado. E entre eles vão colocando blocos de conexão. E vão dividindo esses blocos de conexão, de ligação, entre eles. E vão dividindo esses blocos de ligação em blocos de trilha, blocos de chaveamento, blocos de roteamento. E vão dividindo entre eles daí. Eles vão colocando em ilhas para divisão entre eles. É como se você pegasse uma placa de circuito impresso e dividisse ela em trilhas, e fosse colocando ela em trilhas para divisões entre elas, entre os circuitos componentes dessa placa de circuito impresso. E fosse colocando ela dessa forma aqui, para colocar ela em uma organização topológica, em cima da placa ali, ou entre as camadas da placa. E fosse efetuando essa divisão. Esses blocos aqui podem conter multiplexadores entre eles para fazer o quê? Para converter a interligação entre essas trilhas aqui, para ligar as entradas e saídas dos blocos de lógica reconfigurável, para converter as ligações para ligação em série e para paralelo a hora que chegar para as entradas de outros blocos de lógica daí, para efetuar o roteamento melhor para as ligações dos dados e dos processamentos na lógica reconfigurável. Quer dizer, ele torna a interligação, às vezes, dos dados, ou a comunicação de dados mais complexa que a própria lógica reconfigurável. Ou a reconfiguração da lógica, ela acaba ficando mais complexa que a própria lógica reconfigurável. Muitas vezes, né? Tudo bem, isso daí eu vou colocando aos poucos na parte de introdução, que é teórica, introdução à lógica reconfigurável. Aí eu vou ajustando lá as figuras, essa parte que eu passei aí para vocês. E também, daqui a pouquinho, eu acho que agora, por julho, agora final de julho, aí vai acabando o primeiro bimestre, né? Aí é bom que vocês deem uma olhada na parte da primeira avaliação do primeiro projeto ali,
para verem já a entrega deles, porque é bom não atrasar muito, não. Dá para entregar até o final do semestre, que seria em setembro, então daí vocês têm mais de um mês aí para entregar também. Mas é bom não atrasar muito, não, porque se tiver alguma coisa errada, é bom deixar para a última hora também. Aí vocês não conseguem uma nota integral, né? Não conseguem um 10 aí no projeto. Aí, se quiserem ver também, verificar o que tem de errado no projeto, aí também às vezes não dá tempo também se deixar para a última hora, né? Então é bom dar uma verificada, ok? Aí, muito obrigado então e até mais a vocês. Uma boa tarde, uma boa semana.